Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. Gostaria de convidá-los a abrir no capítulo 13, onde nós vamos meditar em uma porção tão preciosa da sua santa palavra, que é a parábola do semeador. Capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora nós vamos para o verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Não feche a sua Bíblia não, irmão. Nós vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, pedimos que o Espírito Santo que habita em nossos corações e que está entre nós, esteja trabalhando em nossas mentes, em nossas almas, em nossos corações, para que nós compreendamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade Tua. Ó Deus, queremos Te amar e expressar o nosso amor através de nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. A parábola do semeador é muito conhecida. E os irmãos quase a sabem decor. Muitas e muitas vezes nós a ouvimos em pregações, em aulas da escola bíblica dominical. Mas, na verdade, irmãos, de quando em quando ela precisa voltar à tona para que nós nos lembremos do que Deus diz a respeito dos vários tipos de pessoas que estão na igreja ou que deixam a igreja. O Senhor fala a respeito de um semeador. Na cidade é meio difícil estarmos vendo semeadores, a não ser aquela dona Quitéria que vai lá no jardim e semeia as suas margaridas, as suas dálias, as suas violetas, a não ser aquele irmão que gosta de fazer a horta no fundo do quintal e prepara lá as suas couves, as suas alfaces, o que mais? Os seus almeirões, prepara a sua salsinha para poder comer fresquinha quando já é colhida. Que gostoso!
Eu tive horta há um bom tempo. É gostoso comer da verdura fresquinha, recém-panhada da horta. Nós sabemos o que é semear por aí, mas quem veio da roça sabe o que é semear uma lavoura, né? Preparar a terra, arar a terra e, como diz uma linda canção, o tombar da terra, né? Tombando a terra vermelha para ela receber a semente e nos dar o alimento. Jesus compara o coração do homem, o coração da mulher também, o meu, o de todos nós, a uma grande terra, ou a uma grande semeadura. E ele qualifica o terreno do nosso coração através do nosso comportamento, de acordo com a palavra que recebemos e de acordo com o que fazemos com a palavra que recebemos. Hoje em dia, semear a palavra é muito farto no Brasil. Semeia-se o evangelho em várias frentes, vamos assim dizer. Através da música gospel, tocada pelas rádios FM e AM por todo o Brasil. Dos CDs, nós somos os maiores consumidores de CDs do Brasil. A soma de CDs evangélicos vendidas num ano é maior do que a soma das músicas mundanas, para que os irmãos tenham uma ideia do quanto nós consumimos música evangélica. Também o evangelho é pregado através de conferências, de cruzadas, de cultos especiais, de muitas formas. E a semente é lançada. É como se o semeador estivesse semeando o granulado de suas sementes. Mas Jesus diz que nem todo solo é solo que vai dar alguma coisa. Nem todo solo é como o solo brasileiro, né? Lá em casa tem um buraco no meio do cimento e ali caiu uma semente de goiaba. E ali já tem uma goiabeira desse tamanho. Quer dizer, num buraco. Quem é que plantou aquilo lá? Aquilo lá caiu de tonta. Caiu lá e nasceu. E não só nasceu, está crescendo. Isso é terra muito sólida, muito fértil, muito abençoada. Nem toda a terra é assim, irmãos. Há lugares que lutam para poder extrair dali pelo menos uma folhinha de ramagem, né? Mas Jesus fala que o semeador foi semeando. Ele não perguntava que tipo de solo era, ele ia semeando. É como diz o livro de Eclesiastes: semeia de manhã a sua semente. Você não sabe qual que vai nascer. Semeia em todo lugar, para que uma vença, para que uma vá para frente. Então Jesus nos explica esta parábola contando o seguinte, dizendo que o semeador saiu semeando, e enquanto ele semeava, parte destas sementes caiu na beira do caminho, no acostamento. E vindo as aves, as comeram. Isto é, nem deu tempo de nascer. E ele explica quem são estes que receberam a mensagem na beira do caminho. Está escrito no verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É aquele a quem você prega o evangelho, ou aquele que frequenta a igreja, ouve a palavra, ouve a pregação, lê a Bíblia, vai e participa da aula da escola dominical, escuta a música no rádio, mas ele ouve aquilo e fica no meio de tantas dúvidas e querendo respondê-las, e vem o maligno e vai lá e enche a sua cabeça de mentiras, enche a sua cabeça de ilusões, dizendo: esse evangelho não é verdade, isso tudo é bobagem, isso tudo não tem base, o papel aceita tudo, isso é religião de velho, esquece disso. E ele vai sendo sufocado. É mais fácil acreditar na mentira do que na verdade, irmãos. Há tantos números de telefone para os quais você liga e fica sabendo o seu horóscopo. E as pessoas ligam e gastam o seu dinheiro. E alguém do outro lado deve rir e debochar dessas pessoas, porque ele escreve aquilo de qualquer jeito.
Ou outros vão consultar pessoas para ler a sorte na borra do café. Sabe o que é isso, irmãos? Você, dona de casa, vai preparar um café, faz lá no seu coador de pano, e depois então, no que sobrou no coador, você olha para aquilo e vai ver o futuro de uma pessoa. Há algum cabimento numa coisa dessas? Não, mas há gente que paga fortunas para ver a sorte. Do lado de minha casa mora uma bruxa. Ela é bruxa mesmo, assumida. E ela dá cursos de esoterismo. Então as pessoas ricas, granfinas, de carrões, Mercedes e qual outros carrões que tem aí? BMW, Ferrari não, nunca vi uma Ferrari por lá, né? Mas vão lá, param o carro e vão fazer um curso com essa mulher. De noite, irmãos, é uma briga dentro daquela casa, é um quebra-pau, e um xingando o outro, quebrando porta e tudo mais, e de manhã ela vai ensinar a ter a paz, através dos seus cursos esotéricos. As pessoas pagam, as pessoas acreditam muito mais fácil na mentira do que na verdade. São aqueles que ouvem a palavra e estão sempre questionando, nunca chegam a conclusão nenhuma. Nós precisamos ter compaixão dessas pessoas, orar por elas, clamar a Deus por elas, para que um dia o seu coração seja transformado, que não seja mais à beira do caminho, aquele que ouve e não se converte. Esse é aquele que foi semeado à beira do caminho. Mas Jesus disse que há mais tipos de solo, versículo de número 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Está no verso 20 a interpretação desse texto. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas, não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ah, meus amados, a pessoa recebe a palavra com tanta alegria, e ele parece um míssil. Ele quer ler a Bíblia de manhã, de dia, de tarde, de noite, de madrugada também. Ele ora, mas não ora oração normal não. Ele ora 2, 3, 4, 10, 20 horas seguidas. E critica quem não ora. E critica quem não lê a Bíblia. E critica quem fez isto ou fez aquilo. É cri-cri mesmo. E recebe a palavra com alegria. Ele é uma verdadeira fábrica de alegria, andando por todo lado, cheio de palavras bonitas. Entretanto, a perseguição chega. Chega a dor de não ser convidado para uma festa, a dor de não ser convidado para um grupo de amigos, a dor de não estar no meio da família, a dor de perder algum bem, ou perder um emprego, ou perder uma propriedade por causa do Evangelho, de ser deixado de lado, a dor de ser marginalizado, a angústia por causa disso. E ele fica tão triste, que ele fala, sabe de uma coisa? Não quero mais saber de Jesus, nem do Evangelho. E ele então abandona a fé, ele abandona Jesus. Quantas pessoas já receberam a Jesus em tantas igrejas, mormente nesta, e receberam Jesus com tanta alegria, com tanta felicidade, com tanta nobreza, mas não suportaram as provações. Então, quando a provação chegou, quando a dor chegou, esse é aquele que ouve, mas que não tem raiz em si mesmo. Ele é como uma rosa cortada do jardim e colocada dentro de um copo d'água. Ela desabrocha e às vezes fica mais bonita
do que uma rosa mesmo no jardim. Mas o que acontece com ela dentro de uns 5, 6, 7 dias? Ela vai murchando, vai secando, as pétalas vão caindo e ela vira apenas um toco, porque não tinha raiz em si mesma. Jesus diz que há mais tipos de solo. Está escrito no verso 7, o terceiro tipo de solo. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a interpretação está no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse, irmãos amados, é o mais típico e o mais comum, e o que causa maior dor ao coração de Deus. Eu nunca senti tão profundamente aquela canção que a irmã Júlia e eu cantávamos, Eram 100 Ovelhas. Eu nunca havia sentido o que realmente aquela música diz na sua essência. Quando diz assim: eram 100 ovelhas que o pastor cuidou, mas numa tarde, quando ele as contou, faltava uma. E ele deixou as 99 para procurar a ferida. E com grande gozo, ele a achou, mas com grande dor, ele a viu tremendo, chorando, e a colocou nos seus ombros. Então diz a música, esta história está se repetindo. Muitas ovelhas perdidas estão. Ovelhas perdidas, não são mundanos perdidos. Mas ainda hoje, o pastor amado chora e quer salvá-las. Eu nunca havia sentido tão profundamente esse cântico e esse texto bíblico do que nestes dias atuais. Chorar por uma ovelha que se afastou do aprisco. Chorar por um irmão que entrou e se enquadrou aqui no verso 22. O mundo faz-se bonito, cheio de prazeres, cheio de belezas, cheio de cores, cheio de músicas, cheio de bebidas, cheio de ilusões, cheio de amigos, cheio de risos. E ele atrai. E ele está como um demônio bem pintado, chamando: venha a mim, venha, eu estou aqui, venha, sinta como é gostoso o meu néctar, sinta como é prazeroso o meu manjar, sinta como é doce a minha canção, veja como somos alegres e felizes, venha, deixe o aprisco e venha para mim. E ele chama, e ele convida, e ele suplica, e as pessoas, como que no encanto do canto da sereia, a escutar este cântico, a ver este convite, levantam-se do aprisco, abandonam os seus lugares, deixam os seus talentos, abandonam o primeiro amor e caminham rumo à morte, à destruição, ao mal, ao pecado, ao enfeiamento. Lembro-me de um irmão muito querido. Ele era um rapaz muito bem afeiçoado, na altura dos seus 17 anos. Contava com amor muito grande das pessoas de sua igreja, de uma das igrejas que eu pastoreei.
E um dia o canto da sereia veio e falou ao seu coração. E ele negou tudo aquilo que ele dizia, o que ele fazia, e foi embora para o canto da sereia. Não adiantou falar, não adiantou exortar, não adiantou nada. Porque o canto da sereia parece que é mais melodioso no ouvido daquele que está entre os espinhos do que o canto do reino dos céus, o canto dos salvos. E ele foi embora. Dia desses eu reencontrei esse rapaz, meu Deus, acabado, arrasado, arruinado. Disse-me ele: pastor, se eu tivesse ouvido aquela palavra há 10 anos atrás, eu não estaria nessa tragédia que estou hoje. E eu olhei para ele com tristeza e eu disse: você escolheu o seu caminho. Lamento por você. Ainda é tempo. Ainda é tempo de consertar pelo menos o que sobrou. Ainda é tempo de reconstruir pelo menos os escombros que sobraram. E a palavra de Deus nos diz que aquele que está no meio do reino, mas ele começa a ouvir e sofrer uma pressão muito grande, e essa pressão acontece com vários tipos de pessoas. Por exemplo, com quem é pobre e de repente encontra uma certa oportunidade na vida, então a riqueza e os ricos começam a influenciar a sua cabeça e dizer: venha compartilhar dos seus novos amigos, os novos ricos, venha participar do seu novo ciclo de amizades. E ele então não vê mais o menor sentido de estar no meio dos pobretões da igreja e no meio dos ricões lá do seu novo tipo de vida. Espinho sufocando. Ou quando, por exemplo, ele se torna universitário e ele é tão sábio, ele sabe falar palavras tão difíceis, ele conhece filosofia, ele conhece direito, jurisprudência, e tudo que ele fala é mormente, é uma moção, data vênia, senhor presidente, e ele então sente vontade de estar no meio de gente que faz bico e que fala difícil. Então ele abandona o evangelho e vai para o seu círculo de advogados e etc, para poder conviver ali. Chamada do mundo através das letras, ou então da música. Ah, meus irmãos, como Satanás atua no ministério de música. Quando mãos se consagram, quando vozes se consagram, o diabo lá de trás, ele fala: ótimo, vem aqui que eu vou aplaudir você, vem aqui que eu quero fazer de você um grande astro. E as plumas e paetés dos grandes e bonitos palcos e do sucesso, e dos auditórios lotados, o chamam como um canto de sereia, dizendo: vem, é bom, vem, é bonito, vem, é prazeroso, vem, é gostoso, vem, não tem compromisso, vem. É aquele que é semeado entre os espinhos, e os espinhos vêm e sufocam ao ponto de não saber mais o que é o reino, o que é a alegria do Espírito Santo, o que é consagração, o que é joelhos no chão, o que é mãos erguidas, Bíblia aberta, evangelismo, falar de Cristo. Tudo isso desaparece. Ou então pregadores que julgam-se pregar muito bem. Então chega alguém na igreja dizendo: bravo, senhor pregador, precisas de uma tribuna lhe darei, venha para o nosso partido, lhe farei um grande deputado, um grande senador. E ele então abandona as lides do Senhor, sem ser por uma chamada específica e especial, e então ele vai para o poder do mundo, e ele diz para a igreja: igreja, vocês são fichinha para mim, eu quero falar para o mundo, não quero falar apenas para vocês.
Há bons políticos cristãos e políticos que são pastores, mas a grande maioria foi seduzida pelo príncipe deste mundo através do chamado aos grandes auditórios. Claro, também vou deixar a minha denominação. Eu vou para essa que alugou uma TV inteira. Eu vou para aquela que é dona de um canal. Eu vou para outra que é dona de 40 emissoras de rádio. Porque lá eu apareço, lá eu sou ouvido, lá vão me enxergar. Sedução deste mundo. Jesus diz que estes são aqueles que ouvem a palavra, e ouvindo a palavra, mas se fascinam com este mundo, como diz o verso 22, sufocam a palavra e eles se tornam infrutíferos. Mas, verso 8 nos fala a respeito do último tipo de solo, aquele que é o necessário. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E a interpretação no verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esses 100, 60 e 30 por um são as medidas do lugar que foi semeado. Jesus diz que num pedaço que foi semeado produziu a 100%. No outro produziu a 60%. No outro produziu a 30%. Mas ele diz que os três são boa terra. E ele aceitou a colheita dos três. O que significa isto? Significa que nem todos somos iguais. Significa que cada um de nós tem a sua potencialidade, tem o seu limite, tem a sua maneira de viver. Nem todos somos aqueles que produzem a 100%, são serelepes. Alguns de nós temos uma maneira mais pacata de ser, mas agimos e trabalhamos bastante. E há aqueles que são mais devagar, mas nem por isso o Senhor os desprezou. Me lembro um pastor muito querido. Aliás, quando procuro pastores para me orientar, eu não procuro os jovens, porque os jovens são como eu, inexperientes. Eu procuro os idosos, porque esses já passaram por muitas coisas. E eu reverencio as cãs. Cãs são os cabelos brancos. Eu reverencio a idade das pessoas, porque elas já passaram por muitas coisas. E eu não tenho como querer ousar contra estas experiências. E um desses pastores disse assim para mim: Wagner, quando eu era um jovem pastor, eu queria exigir de toda a igreja que tivesse o mesmo entusiasmo, o mesmo calor, que fizessem todos a mesma coisa. E quando eu convidava, eu me frustrava, porque nem todos faziam. E eu dizia: por que isso acontece? Até que Deus me abriu os olhos para este texto, de que nem todos produzem a 100 por um. Alguns produzem a 60 e outros produzem a 30. Então, Wagner, depois disso, por 45 anos, eu não tive mais problemas com relação a frustrar-me, não com os que se desviam, mas com os que estão na casa do Senhor. Eu percebi que o Senhor os ama e eu deveria amá-los também. Então Deus me abençoou. Faça assim também, foi o conselho dele para mim. Nossa, como aquilo fez bem para mim, irmãos. E deve fazer bem a você, porque o Senhor te ama também. Talvez você sentado no banco fale assim: eu preciso ser um pastor. Não, você não precisa ser um pastor. Se Deus não chamou para ser pastor, você não precisa ser pastor. Eu preciso ser um cantor. Não. Você não precisa ser um cantor. Eu preciso ser um músico. Não, você não precisa ser um músico. Você precisa, isto sim, ser um crente fiel. Fiel na oração, fiel na Bíblia, fiel no trabalho, fiel no testemunho. Agora,
Deus reparte os seus dons na medida em que Ele julga adequados e necessários. A fidelidade nossa deve ser na qualidade de vida cristã, na qualidade de serviço a Deus, não na quantidade de trabalhos. Não adianta pegar 500 cargos e não fazer nada. Não adianta querer aparecer em tudo quanto é hall de administração. Não, você precisa, isto sim, aparecer no hall dos que vão herdar a vida eterna, que estão anotados no livro da vida. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal do Ministério Essência Cristã. Você deseja ser um dos mantenedores deste canal, que não é monetizado e não recebe verbas de lugar algum, exceto em oração, quando pedimos a Deus e suplicamos? Se o seu coração for tocado, é porque o Senhor tem dito: fortaleça esse ministério para que continue. Se assim for, aqui está o Pix através do qual você poderá fazê-lo. Veja outras sugestões de vídeos e muito obrigado. Aguarde a nossa próxima produção. Deus o abençoe. Tchau.